Bom, então, para a gente iniciar esse tema, sobre o domínio colossurdo, geralmente eu busco, sempre nesses materiais que eu busco ser um pouco mais teórico e trazer mais dados e fontes e tal, sempre trazer algumas citações, para que a gente possa discutir um pouco a questão, Então, para começar, eu vou trazer uma citação do presidente Mao Tse-tung. O presidente Mao Tse-tung falou o seguinte: toda a história revolucionária mostra que o pleno desenvolvimento de novas forças produtivas não é o pré-requisito para a transformação das relações de produção atrasadas. Depois das velhas relações de produção terem sido destruídas, novas foram criadas, e estas abriram caminho para o desenvolvimento de novas forças produtivas sociais. Com isso, fomos capazes de pôr em marcha a revolução tecnológica para desenvolver forças produtivas sociais em larga escala. Ao mesmo tempo, ainda tínhamos que continuar a transformar as relações de produção e a ideologia. Primeiro, as relações de produção devem ser transformadas, e depois, só depois, as forças produtivas podem ser amplamente desenvolvidas. Essa regra é universal. Isso está no seu texto, uma crítica ao Manual de Economia Política da União Soviética, do presidente Mao Tse-tung. Bom, companheiros, então por que eu trouxe essa citação aqui? Vejam, esse texto do presidente Mao, ele está trazendo justamente a sua crítica ao Manual de Economia Política soviético e a crítica à economia soviética sob o ponto de vista da crítica à teoria das forças produtivas. Aquela teoria que eu critiquei amplamente naquela série de vídeos sobre a China, que propugnava justamente a principalidade de se desenvolver as forças produtivas, de se desenvolver os meios tecnológicos, os meios de produção e um amplo desenvolvimento de tudo aquilo que compõe as forças produtivas para a consolidação do socialismo, para a consolidação de um novo regime social. E vejam, esse texto aqui do presidente Mao traz muito claramente a crítica a essa teoria, justamente demonstrando que, primeiro, você tem que ter uma transformação nas relações de produção para, posteriormente, ter um desenvolvimento das forças produtivas. O presidente Mao ainda vai citar isso muito claramente, inclusive, na história das revoluções burguesas. E aqui, antes, inclusive, das relações de produção e das forças produtivas, há a necessidade da tomada de poder político. Ou seja, primeiro a tomada de poder político por uma nova classe revolucionária, a transformação das relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas. Assim se deu com a burguesia, ainda que no caso da burguesia já houvessem se desenvolvido dentro do meio feudal certas relações de produção capitalistas, mas foi apenas a partir da tomada do poder político que isso foi possível desenvolver, e a transformação das relações de produção em socialistas, ou seja, a criação das relações de produção socialistas, no caso daí capitalistas, é que foi possível, no caso das revoluções burguesas, foi possível ter um amplo desenvolvimento das forças produtivas. Como foi no caso inglês, como foi no caso francês, e no socialismo isso também aconteceu. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso, Os companheiros sabem, que quando é para se falar de teoria das forças produtivas, é para se falar sobre a China, O país que hoje é um dos mais defendidos na história, enquanto sendo um país socialista, justamente pela teoria revisionista das forças produtivas. E é justamente nisso que vai consistir a nossa exposição e a nossa crítica a domínio colossurdo. Por isso, então, que trouxemos essa citação. Bom, companheiros, nós vamos estar partindo deste texto publicado em 12 de setembro de 2023, Contra o Lossurdo, do Núcleo de Estudos do Marxismo, Leninismo e Maoísmo. Bom, esse texto aqui é muito importante, justamente porque trouxe uma ampla exposição crítica, em torno da obra de Domênico Lossurdo. Mas antes de começar a falar propriamente de nossa exposição, vou falar um pouco sobre Domênico Lossurdo, Falar de Domênico Lossurdo é muito importante, porque é um filósofo, é um autor que se popularizou muito na última década e particularmente nos últimos anos, e que trouxe, para o pensamento, digamos assim, e particularmente para o Brasil, no período em que esteve vivo, diversas teorizações nas quais se destacavam, para a época, a defesa de Stalin, ou a defesa da União Soviética. Domênico Lossurdo, a gente deve lembrar, por muitos anos aqui no Brasil, alguns dos únicos livros que defendiam e colocavam uma defesa ali sobre Stalin e a União Soviética eram justamente o Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, de Domênico Lossurdo, e Stalin, Um Novo Olhar, de Ludo Martens. Então, por esse motivo, por muitos anos ele ficou sendo conhecido como o filósofo que defendia Stalin, e por essa questão, ele sofreu inúmeros ataques e críticas por parte do que é de mais asqueroso na sociedade, politicamente falando, tais quais trotskistas e tais quais reacionários. Foi muito criticado por trotskistas, por reacionários, que queriam, claro, demonizar Stalin a todo custo. Por esse motivo, eu gostaria de deixar demarcar muito claro aqui que a nossa crítica, as nossas posições não vão de acordo com as críticas reacionárias e trotskistas sobre a obra de Domênico Lossurdo. Quanto à questão de sua defesa de Stalin, isso é uma coisa que nós não vamos abordar de maneira mais extensiva neste vídeo, mas é importante destacar que, hoje,
com as obras que já se existem, com a posição já tomada por inúmeros partidos comunistas e por inúmeras ativistas, democratas revolucionários, é muito claro dizer hoje em dia que a própria defesa de Stalin de Olossurdo era insuficiente, certo? Era uma defesa insuficiente, uma defesa envergonhada, que muitas vezes até se confundia com um ataque envergonhado. Diversas vezes os próprios conceitos que eles se referiam, conceitos burgueses para se analisar a União Soviética, demonstravam isso. Então isso é uma importante questão colocar, né, dessa compreensão que existe em torno da obra de Domênico Olossurdo. Destacar que a obra dele em torno de Stalin atualmente, né, não é também entendida como uma obra avançada nesse sentido, mas é importante, né, demarcar que nós não vamos fazer cor aqui as críticas trotskistas e reacionárias, que inclusive esperaram o Olossurdo morrer muitas vezes para lançarem suas garras, não apenas contra o Olossurdo, mas contra Stalin propriamente, né. Isso é importante destacar. O que nós vamos nos ater hoje é sobre a concepção que o Olossurdo tem sobre marxismo. E por que essa concepção? Porque através dessa concepção, né, através do que nós vamos ver ou o marxismo ou o revisionismo de Olossurdo, ele acaba tendo implicações práticas muito claras, que não só refletem na abordagem que ele tem sobre Stalin, como refletem na posição dele sobre vários países atualmente, como a China. Dito isso, então, isso é uma questão que já deve ser deixada clara, né? O Domênico Olossurdo defende a China social imperialista. Ele defende a China social imperialista, defende o capitalismo na China. E assim como fizemos com autores, influenciadores como Elias Jabbour e como Jones Manuel, nós vamos fazer hoje com o Olossurdo também uma análise de sua obra, né, para a gente compreender então da onde que vem a interpretação de Olossurdo do marxismo, se ela é de fato o marxismo, se é revisionista, e em como isso descamba em sua defesa sobre a China. Já começando a destacar essa questão, né? O marxismo, ele sempre se desenvolveu em luta. Isso é uma questão fundamental, né? O marxismo, como o próprio Engels falou, eu e Marx combatemos durante nossa vida mais pretensos socialistas do que autores burgueses, certo? Porque o desenvolvimento do marxismo, né, se resolve, né, na luta contra o revisionismo. Como eu falei em um outro material, em outro vídeo, o que acontece? Problemas objetivos, problemas da realidade socialmente e tal, eles aparecem e que são entraves para o desenvolvimento da revolução. E por que a luta contra o revisionismo é principal? Porque neste contexto é o revisionismo e o oportunismo que, demonstrando-se de uma maneira a resolver esses problemas, acaba entravando o processo revolucionário, acaba entravando o desenvolvimento do socialismo. Por isso, a luta contra o revisionismo não consiste apenas em combater por qualquer motivo de combater outras correntes que sejam, mas sim para se resolver os problemas concretos da revolução. Ao combater o revisionismo, você dá soluções concretas aos problemas para o desenvolvimento do socialismo, para o desenvolvimento da revolução. E por que eu estou falando isso? Porque a obra de Olossurdo se inicia com uma luta. A gente vai abordar aqui o seu livro mais maduro, né, uma das suas principais obras, que é justamente o Marxismo Ocidental, como nasceu, como morreu e como pode renascer. E deste livro, né, a gente vai tecer as nossas considerações, né, sobre a obra de Olossurdo e sobre o que ele chama de marxismo ocidental. Vamos começar então. Bom, o Olossurdo, né, para começar, né, na escrita deste documento, na escrita deste material, Domênico Olossurdo, ele centra o seu ataque, né, ele centra a sua questão na divisão entre duas correntes. O que ele chama de marxismo ocidental e o que ele chama de marxismo oriental. Mas o que é isso? O que ele chama de marxismo ocidental seria, na concepção dele, aqueles autores marxistas, particularmente daí no Ocidente, né, particularmente ainda na Europa Ocidental, que reivindicariam o marxismo, né, e se colocariam de uma maneira superior ao chamado marxismo oriental, ou seja, a chamada ao socialismo real, bem entre aspas, certo? Se colocavam dessa maneira por, supostamente, ter uma pureza em relação com as obras de Marx. Então, por exemplo, os países socialistas tinham, digamos assim, muita violência, não respeitavam o que nós vamos chamar depois de democracia e tal, e os marxistas ocidentais não, eles eram humanistas, aquele marxismo humanista todo, justamente para atacar o marxismo oriental. Enquanto que o marxismo oriental, ele era justamente esse marxismo, né, de partidos comunistas do século XX, né, que se desenvolveu as lutas revolucionárias, e a gente daqui a pouco já vai falar mais disso. A grande questão de Olossurdo, essa obra inteira, é colocar o marxismo ocidental como tendo um problema fundamental, que é a negação da questão colonial. Então, como Olossurdo coloca, né, aos países socialistas, ao marxismo oriental, foi colocado o problema da questão do Estado, né, de qual é o papel do Estado e da nação no socialismo, e o problema de como se desenvolver democracia, direitos humanos e desenvolver as forças produtivas num contexto de bloqueio capitalista.
É assim que Lossurdo coloca, ao qual o marxismo ocidental, ao julgar o marxismo oriental, negava uma questão fundamental, que seria a questão colonial. Dentro desse marxismo oriental, teria se resolvido a questão colonial e lutado contra o colonialismo, e o desenvolvimento dessas questões que Lossurdo colocou só seriam possíveis de ser analisadas dentro desse contexto. Vejam, aqui a gente já pode começar algumas considerações. Primeiro que a abordagem de democracia e direitos humanos nunca foi uma abordagem do marxismo, certo? Particularmente direitos humanos, os marxistas se opõem, entendendo que os direitos humanos são os direitos humanos da burguesia para assegurar o direito à propriedade privada e o direito à exploração, e o que os marxistas defendem são os direitos do povo. O Partido Comunista do Peru colocava isso muito claramente. Para além disso, a própria questão da democracia, a questão do Estado, a gente não pode tomar essas coisas separado. Todo Estado é uma democracia e uma ditadura. Democracia para uma classe e ditadura para outra. Mas não nos atendo a essa questão, vamos pensar um pouco nessa categorização do marxismo ocidental e oriental. Vejam, os autores que Lossurdo chama de marxistas orientais estão entre Antônio Negri, Michel Foucault, Louis Althusser, Norberto Bobbio, vários autores, como eu falei, principalmente da Europa Ocidental, e entre os marxistas orientais estariam o presidente Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro e Deng Xiaoping. Agora vamos para a problemática. O que une? Qual é a coesão entre os chamados marxistas ocidentais? Alguns deles sequer se declaram marxistas. Alguns deles são declarados intelectuais progressistas. Não que eu seja, mas assim se declaram. Louis Althusser se declarava, por exemplo, mas outros dessa lista não. Enquanto que os marxistas orientais foi colocado no mesmo balaio Deng Xiaoping, que foi um verdugo da grande revolução cultural, e o presidente Mao Tse-tung, que foi o iniciador da revolução cultural. Então vejam como que é possível unir esses grupos e como essa categoria pode fazer sentido quando se une campos absolutamente diferentes. Para não falar que aqueles que estão no marxismo oriental, eles, no pior dos casos, mesmo sendo revisionistas, reacionários, eles eram chefes de partidos comunistas poderosos, ou chefes de partidos assim chamados comunistas. Ao passo que os marxistas ocidentais, que o Lossurdo cita, são todos intelectuais, sem base de massas. Então vejo que essa diferenciação não faz sentido nenhum. Não faz sentido comparar nem esses dois grupos e nem aceitar uma coesão interna entre estes. Por que dividir dessa forma? E para a gente compreender essa questão, antes propriamente de ir para essa questão colonial que a gente vai discutir, a gente deve colocar qual que é a real contradição do marxismo que deve ser colocado. Lenin, em seu texto Marxismo e Revisionismo, já colocava: o revisionismo hoje é um fenômeno internacional, abrangindo universalmente os partidos comunistas. O revisionismo, ou seja, a castração burguesa do marxismo, é de fato o fenômeno que se expressa e a contradição que se expressa com o marxismo. Como Lenin até coloca, antes, particularmente naquele período lá de 1910, 1912, 30, 40 anos atrás, a disputa que se dava entre linhas teóricas socialistas diferentes. Bakunismo, marxismo, outras vertentes do anarquismo, blanquismo, diversas vertentes. Só que a partir de que o marxismo se impõe enquanto mando guia da Revolução Mundial, a luta passa a ser contra o revisionismo. O revisionismo começa a se expressar afirmando-se marxista, mas negando o marxismo. O presidente Mao Tse-tung vai colocar justamente na Carta Chinesa, nos debates que se desenvolveram contra o revisionismo moderno, isso já nos anos 60 e final dos anos 50, ele vai colocar de maneira muito clara que o revisionismo hoje era o principal perigo para o movimento comunista internacional e para os partidos comunistas. Então vejam, como é que se pode criar uma categoria para botar lado a lado revisionistas e marxistas, negadores, deturpadores do marxismo, seus algozes e marxistas? Só isso aí a gente verifica um claro problema. Como eu falei, então, a motivação de Lossurdo, já que ele não trabalha com a categoria de revisionismo, a motivação de Lossurdo é justamente abordar o ponto de vista da questão colonial, na qual os marxistas ocidentais, em sua incompreensão do papel do Estado, em sua incompreensão sobre a promoção de democracia, direitos humanos e forças produtivas nas sociedades revolucionárias, seria uma expressão da negação da questão colonial, sendo esse o cerne, ao passo que os marxistas orientais seriam aqueles que colocaram a questão colonial em termos práticos, certo? Em resoluções práticas. Agora vejam, a questão colonial ela é uma questão central no marxismo desde sua fundação. Desde a Primeira Internacional, o Marx já colocava a necessidade de se desenvolver e defender a questão colonial, justamente a libertação dos povos oprimidos. Mas aqui há um problema, há uma questão fundamental. Por que o marxismo sempre colocou como eixo a questão colonial e sempre defendeu a libertação dos povos?
Porque a libertação nacional dos povos oprimidos é fundamentalmente uma questão de classe. A emancipação da classe operária, a emancipação do homem pelo homem, apenas pode se dar integralmente após a emancipação colonial. Justamente porque a questão colonial ela é uma dominação de classe. No caso do colonialismo, uma classe estrangeira, né? E da dominação imperialista, a mesma coisa. Uma burguesia estrangeira a um povo oprimido. O próprio Marx vai colocar isso nas suas considerações sobre a Irlanda. Ele vai falar: nós defendemos a Irlanda não por motivos humanistas, de defender os povos colonizados unicamente, mas sim porque defender o povo colonizado irlandês é defender a classe operária de todo mundo. Defender o povo colonizado irlandês e defender os povos colonizados de todo mundo é defender a Revolução Mundial. Porque a libertação colonial ela está intrinsecamente com a libertação do proletariado, tanto no terceiro quanto no primeiro mundo. Então vejam, né, o próprio presidente Mao Tse-tung colocava a questão nacional uma questão de classe. E qual que é a importância disso? Porque não basta defender a libertação nacional colocando em termos de construção de uma ditadura burguesa. Não basta defender uma libertação nacional, e claro, no caso de imperialismo deve-se defender quaisquer grupos revolucionários que sejam, mas não pode se defender ao fim e ao cabo estados burgueses que se constituam a partir de grupos de libertação nacional, unicamente por serem sido da libertação nacional, certo? Da mesma forma, quaisquer estados reacionários, né, que hoje existem no terceiro mundo deveriam ser apoiados, porque muitos desses vieram justamente de processo de libertação nacional. A questão de classe é justamente compreender que a libertação nacional e a libertação contra a questão colonial só pode ser resolvida a partir justamente do desenvolvimento revolucionário, não só da contradição colonial, mas da nova democracia, do socialismo, para garantir a verdadeira independência. Isso Marx, Mao, Lenin e Engels todos colocavam de forma muito clara. E o que a gente vai ver na exposição de Lossurdo é que ele nega essa questão. Ele considera a questão de classe e a questão colonial amplamente separadas. Isso é muito visível quando Lossurdo vai comentar sobre a questão da conquista de direitos, né, em determinados processos de libertação nacional. Ele vai comparar o caso da libertação nacional do Vietnã com a libertação nacional, a luta dos povos pretos nos Estados Unidos da América. Vejam, a luta do vietnamita pela libertação nacional é pela construção, é pela superação da semicolonialidade e a construção de um Estado nacional independente, ao passo que a luta do povo preto norte-americano é a construção, é a derrubada, né, do imperialismo yankee e a construção de uma república socialista, diretamente, justamente por já ser um país capitalista avançado, não era o caso do Vietnã. Então vejam que a própria comparação dessas questões tira o centro da questão de classe, da questão colonial, e coloca unicamente como uma questão da libertação formal, sem considerar, né, justamente o que garante o processo de libertação a se manter, que é a ideologia do proletariado. Trazendo aquela questão justamente, né, do que os marxistas compreendiam, de que a Revolução Proletária Mundial ela tem duas correntes, né, justamente o movimento de libertação nacional sendo a base e o movimento do proletariado, as guerras populares, a Revolução Proletária propriamente. Vejam, esses dois movimentos têm que estar interligados e não apenas considerados apenas um e não outro. Da mesma forma, o presidente Mao Tse-tung falou, a influência do revisionismo vai necessariamente levar à capitulação e imperialismo. Então vejam justamente a importância de tomar essa questão como um todo. Então vejam, né? Por que todo esse desenvolvimento? Né? Por que colocar toda essa questão da questão colonial, da questão de classe? Porque em determinado momento do livro do Lossurdo, ele vai colocar de forma muito clara que a superação da questão colonial, e aliás, a principal meta das revoluções democráticas, das revoluções de libertação nacional, era se desenvolver as forças produtivas. Era se desenvolver justamente a revolução científica, a revolução técnica. Não importando as relações de produção socialistas, não importando o caráter de classe do Estado. E é aí que o Lossurdo passa a defender a teoria das forças produtivas, certo? O próprio Lenin comentou, e isso é uma questão muito clara no marxismo, que a produção ela é um fim em si só para a burguesia. A produção do socialismo ela serve justamente ao desenvolvimento do socialismo, ao desenvolvimento, né, da ditadura do proletariado. Ela não pode ser um fim em si. E a colocação de Lossurdo passa a justificar justamente os processos revisionistas que se desenvolveram particularmente no leste europeu e posteriormente na China, após o golpe de Estado de 1976, que lá se desenvolveram. Então vejam a problemática dessa questão. E aqui, ainda para complementar, justamente o Lossurdo trabalha com vários autores, né? Trabalha com o presidente Mao, com Ho Chi Minh, mas o presidente Mao ele cita muito pouco. Em determinado momento, o Lossurdo vai falar sobre a Revolução Cultural. E ao falar sobre a Revolução Cultural, ele afirma o seguinte, ele afirma que a Revolução Cultural
tinha como consigna fazer a revolução, desenvolver a produção, mas que as leituras anarcoides da pequena burguesia europeia apenas entenderam o fazer revolução. E depois ele ainda coloca, a revolução cultural foi um processo semelhante ao grande salto adiante para impulsionar a economia. Vejam que absurdos. A revolução cultural como sendo unicamente para impulsionar a economia. A Revolução Cultural foi uma das principais contribuições do presidente Mao Tse-tung, que era justamente a colocação da luta de classe sobre o socialismo, como se resolver a questão da luta de classe sobre o socialismo. O combate à burguesia que se deve ser feito. Combate na esfera cultural, ideológica, política, defendendo a primazia das relações de produção, defendendo a questão política em relação à economia e combatendo veementemente, como eu coloquei no início, a teoria das forças produtivas. E vejam que, na boca de Lossurdo, vira puramente um desenvolvimento das forças produtivas. Isso é uma deturpação da história inaceitável. E vejam, a Revolução Cultural, ela produziu uma onda de entusiasmo revolucionário por todo o mundo. Diversos grupos na França, na Itália, naqueles países principalmente que o revisionismo havia tomado conta de seus partidos comunistas, o pensamento Mao Tse-tung e a Revolução Cultural vai desenvolver um amplo papel no rejuvenescimento e no afloramento das condições revolucionárias nesses países. De fato, vários desses grupos tinham origem de classe pequeno-burguesa e vão ter leituras, por exemplo, vamos lá, que negavam o papel do partido na Revolução. Mas vejam, isso eram problemas menores. A crítica de Lossurdo não vai àqueles que se entusiasmaram com a Revolução Cultural. A crítica dele vai a esses e não aos seus algozes. Não à polícia, por exemplo, que estava espancando esse pessoal. Não aos partidos revisionistas que estavam fazendo coro com a reação com isso. Vejam a distorção da realidade que é empreendida pelo Lossurdo. E até para fechar essa questão, né, da Revolução Cultural, é importante destacar que mesmo após o golpe de 76, nem os revisionistas que tomaram o poder ousaram falar que as forças produtivas eram o principal imediatamente. Logo após o golpe, né, ainda se colocava na Pequim Informa, por exemplo, que o principal no fazer revolução e desenvolver a produção era o fazer revolução, certo? No revisionista com Agufé e tudo mais. Apenas com Tem que se Alping um ano depois é que eles vão colocar isso de forma muito mais explícita. Mas então vejam que a própria consideração sobre a política acima da economia já estava muito tão impregnada nas massas chinesas que afirmar o contrário desencadearia um processo de guerra civil muito mais abertamente do que houve. Então, dito isso, né, fazendo essa breve exposição sobre a obra de Lossurdo, sobre as considerações que ele traz, é muito visível que, através da sua negação do conceito de revisionismo, a afirmação de um marxismo ocidental e oriental e a sua suposta negação da questão colonial, que nunca foi negada pelo movimento marxista, né? O movimento comunista internacional sempre reafirmou a questão colonial, de maneira que o cavalo de batalha erguido por Lossurdo é um espantalho, é um grande espantalho, a menos que ele queira atacar os historiadores burgueses, os intelectuais burgueses, aí tudo bem. Mas quando colocam como marxistas, não é o caso, certo? E ao fazer isso, ele passa, né, no fundamental a defender a teoria das forças produtivas. Porque ao separar a questão colonial da questão de classes, claro, desenvolver as forças produtivas parece ser muito melhor, né, para um país que acaba de passar de um processo de libertação nacional. Mas vejam, nem o Vietnã e nem Cuba, de orientação soviética, que Lossurdo coloca nesse campo, desenvolveram as suas forças produtivas enormemente nesse sentido, principalmente naquele contexto. Então, ao fazer isso, né, Lossurdo de fato acaba fazendo uma castração burguesa do marxismo, uma revisão deste, né, e portanto, né, coloca-se como uma figura revisionista mesmo do marxismo, ou distorcer o marxismo para tirar o seu caráter revolucionário, negar a luta de classe sobre o socialismo, negar a necessidade da ditadura do proletariado e centrar unicamente na questão colonial sem botar a questão de classe no fundamental. E vejam, isso que eu estou falando não é uma negação de maneira nenhuma da questão colonial. A questão colonial é central no marxismo. Lenin colocava como critério para ingresso na Terceira Internacional que partidos comunistas defendessem todos os movimentos de libertação nacional ao redor do mundo. Mas a questão é compreender este movimento como a base da Revolução Proletária Mundial, não sua direção e não seu principal. O principal é a corrente proletária, é o desenvolvimento, né, a partir desses processos, das revoluções de nova democracia ininterruptas ao socialismo. Então vejam, era isso que eu queria colocar para hoje, né? Isso aqui foi mais uma exposição, né? Uma colocação para que os companheiros conheçam esse texto, né? Eu fiz um breve resumo de suas colocações e de apenas algumas de suas questões, mas eu recomendo enormemente que os companheiros leiam esse documento, né? Muito importante para a formação de todos. O companheiro aqui coloca, falam do econômico, mas esquecem que a política é a expressão da economia concentrada. Esse é o ponto cego dos revisionistas contemporâneos. Com certeza, né? O próprio revisionismo do PCdoB, né? A sua base é justamente a teoria das forças produtivas. Então, temos que ter muito claro
claros nisso, na questão da política no comando da economia, justamente para compreender sempre que houverem essas colocações da teoria das forças produtivas para que sejam combatidas. Porque a teoria das forças produtivas, ao fim e ao cabo, ela vai levar a uma posição antirrevolucionária, né? Lucas Zubelli fala: Lossurdo é neo-hegeliano total. A visão de Estado dele é totalmente aliada com a visão de Estado de autores oriundos do Hegel. Com certeza, né? Eu não abordei essa questão propriamente, né? Porque eu pretendo abordar isso quando eu falar sobre a insuficiência da análise de Lossurdo sobre Stalin, né? Lossurdo é uma pessoa que faz muitas concessões à burguesia, né, para falar de Stalin, mas a questão do Estado é fundamental, porque Lossurdo coloca quase como se Stalin tivesse aumentado o tamanho do Estado soviético. Isso foi uma contradição com a teoria de Estado marxista, como se o Estado tivesse que reduzir e não aumentar. Isso é uma contradição, é uma concepção de Estado que não é marxista. O Estado, ele é uma ditadura de classe, e a partir do momento que você amplia, particularmente na ditadura do proletariado, você amplia a participação das massas, então aumentando o tamanho do Estado, a partir do momento que você amplia a participação das massas, amplia, né, o papel do Estado na sociedade, cada vez mais o Estado deixa de ser um Estado. Quanto mais se aumenta a democracia, cada vez mais a democracia se torna supérflua. Isso é o que colocava Lenin muito claramente, né? O Estado como sendo justamente a necessidade, né, de cada vez mais integrar as pessoas à vida política, né? Então o definhamento do Estado passa pelo aumento do Estado, bem entre aspas, né? Entendendo esse aumento em termos quantitativos. Saudações de Nova Democracia, Beto, ele foi meio que uma luz do revisionismo para a ideia de socialismo realmente existente. Com certeza, né? Ele foi que colocou isso muito claramente, né? Toda a sua obra, em toda a sua exposição. Eu mesmo, né? Eu fui numa das últimas palestras, se não a última palestra que o Lossurdo deu no Brasil. Ele veio até a minha cidade, deu uma palestra aqui, né? Inclusive chamado pelo PCdoB. E eu citei o Lossurdo várias vezes em meu livro. Os companheiros podem ver ali atrás que meu livro está citado. Eu cito bastante ele porque ele tem várias contribuições, de fato. Agora, desde aquela época, e mesmo antes, já era muito claro a colocação dele sobre a defesa desses países que hoje são chamados de socialistas, né, que de fato não são. Então, desde cedo ficou muito claro, né, que ele já tinha um revisionismo muito bem expresso. A defesa do Stalin feito pelo presidente Mao Tse-tung, pelo Ludo Marx, é 1000 vezes melhor, com certeza. O companheiro coloca: a exposição foi bem desenvolvida, pegou o ponto central, acho que ele caiu com uma luva para os revisionistas que na época já estavam bem perdidos, porque antes eles tinham a União Soviética revisionista. Com certeza, né, com certeza. Há uma tendência, né, isso é claro, é uma tendência natural de estar em busca de modelos, né, de socialismo, porque a propaganda, né, em torno da socialismo não funciona muito forte, né, e é bastante desesperador, de certa maneira. Agora, ao fazer isso, encontram esses autores que, por motivos claramente escusos, defendem países que não são socialistas, e pelo contrário, são reacionários, neste caso imperialistas, como a baluarte da Revolução Mundial. Atuam como verdadeiros kautsquistas, né, que atuavam na defesa do imperialismo menos menor, num contexto de guerra mundial.